Saudos irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Aqui quem vos fala é seu amigo Pastor Carlos Miranda e novamente eu venho por este vídeo estar trazendo mais um conteúdo sobre o estudo teológico a qual nós estamos ensinando para que você possa adquirir o conhecimento bíblico, entender a palavra do Senhor Jesus e entender a vocação do seu chamado também. Para você que está iniciando o seu ministério, que está procurando crescer um pouco na graça, no conhecimento, que está simplesmente se dedicando e tendo um comprometimento com o Senhor sobre as Escrituras Sagradas e simplesmente sobre o seu desenvolvimento ministerial em suas ministrações, seus sermões, aqui é o canal certo para você aprender sobre a teologia bíblica, onde nós estamos aqui se aprofundando e desvendando aquilo que você precisa e necessita para o seu ministério alavancar, tá bom? Irmãos, neste momento nós iremos estar dando mais uma aula, tá bom? A primeira nós fizemos a introdução da teologia sistemática, a segunda, se eu não me engano, a gente fizemos a bibliologia e depois nós fizemos o Pentateuco. Agora nós vamos entrar sobre a teontologia. Nós vamos falar um pouco sobre a natureza divina de Deus. Para quem não sabe, o termo em grego teontologia significa estudo sobre Deus ou a sua divindade. Nós vamos entender um pouco sobre a natureza de Deus, quais são os seus propósitos, por que a criação do universo, por que a criação dos anjos, por que a criação do ser humano, por que a criação da natureza, por que a criação dos animais, por que e os porquê, a qual muitas pessoas não entendem o processo e fica muita interrogação na cabeça das pessoas. As pessoas que, mas por que Deus criou isso? Por que Deus fez isso? Por que Deus nos fez dessa forma? O que aconteceu? Isso, aquilo? E são muitas perguntas e a palavra de Deus, ela é um guia que vai te direcionar as respostas. Basta ter conhecimento e basta ter graça para discernir a palavra do Senhor Jesus espiritualmente, tá bom? Então o que vai acontecer? Além de tudo, o que nós temos que entender? A teontologia ela vai simplesmente analisar e vai estudar um pouco sobre a natureza de Deus. Você nunca vai saber literalmente 100% o propósito de Deus sobre a humanidade. A gente vamos entender esse estudo para você entender a teontologia, o estudo sobre a natureza divina de Deus, mas naquilo baseado biblicamente nas Escrituras Sagradas. A gente sabe que muito além a gente não sabe entender os mistérios. A própria palavra de Deus fala que os mistérios de Deus é loucura para o homem. Então tem muitas coisas inefáveis que a gente não conseguimos compreender. Por quê? Porque o nosso pensamento, ele é simplesmente limitado. A gente somos compostos de barro, de água, de cinzas, viemos do pó, como está escrito, do pó viemos e do pó retornaremos a voltar. Então nós temos um corpo limitado, temos um pensamento limitado, ainda que Deus ele conceda a ciência sobre a humanidade. Hoje nós temos a tecnologia avançada, isso tudo é sabedoria que vem da parte de Deus, porque o dom da sabedoria, o dom da ciência é algo que Deus ele concede aos seus filhos. Então nós vemos hoje a tecnologia avançando, nós vemos hoje a criatividade sobre a humanidade e uma forma mais fácil de desenvolvimento tecnológico. O que nós aprendemos isso? Nós aprendemos que isso é dom de Deus, tá? Mas mesmo com toda essa ciência, essa sabedoria sobre a humanidade vindo através de Deus, nosso pensamento é limitado. Então tem muitas coisas que a gente não conseguimos compreender, e principalmente os mistérios de Deus, tá? Então o que nós vamos entender? Primeiramente a gente vamos entender o propósito de Deus ter criado o seu universo, de ter criado simplesmente o ser humano sobre a face da terra. Qual é o propósito de Deus ele ter simplesmente constituído uma história? Porque, querendo ou não, o Evangelho ele vem através de uma história. Tudo tem uma origem, tudo tem um início, tudo tem um propósito, tudo tem uma vocação. Então é isso que nós devemos entender primeiramente antes de entrar em qualquer tipo de contexto. Qual é o propósito de Deus sobre a humanidade? Nós vamos ver diante das Escrituras Sagradas, no livro de Gênesis, que Deus, ali, antes de fazer a criação sobre o homem, antes de Deus fazer a criação entre o homem e a mulher, Deus ele faz a criação do seu universo. Ali ele vai fazer a expansão das águas, ali ele vai simplesmente fazer a divisão das terras e outras demais coisas que nós sabemos sobre a criação de Deus. Um livro de Gênesis que é o princípio. Ali Deus ele vai fazer o princípio da sua criação. Nós sabemos que antes
né, de Deus fazer a sua criação entre os animais e o ser humano sobre a face da terra, nós vamos entender um pouco que o céu já existia, os anjos já existiam e Lúcifer ele simplesmente já existia. E nós vamos ver que Lúcifer ele foi retirado do alto céu abaixo, ainda a terra em forma vazia, sem estatura, sem nada. Então nós vamos entender que ali no princípio de Gênesis vamos entender Deus modelando a terra e fazendo a sua criação, a sua perfeição, e dali que vem a criação da natureza e a criação do homem sobre a face da terra, depois que Deus ele trabalha sobre a criação da terra. Mas o que nós vamos entender? Nós vamos entender que Deus ele fez o homem, Deus ele fez a sua mulher para que o homem não venha dar só. Mas nós vamos entender que o propósito de tudo e de todas as coisas é diferente. Nós vemos que temos a hierarquia dos anjos e cada anjo corresponde de uma forma diferente a Deus. Isso nós vamos estudar sobre angelologia nos próximos estudos. Mas aqui só para trazer uma tese, nós vamos ver que Deus ele fez uma escala, tem uma hierarquia, tem um grau, tem um respeito. Nós vamos falar sobre serafins, querubins e os anjos, que são testemunhas e conservos de Cristo. O que nós vamos entender? Nós vamos entender que cada anjo corresponde de uma forma diferente ao Senhor. Temos anjo de guerra, temos anjo mensageiro, temos anjo de adoração e temos anjo que os servem. Então cada anjo ele responde de uma forma diferenciada para o próprio verbo. E o que acontece? Nós vamos entender agora sobre a natureza humana. Qual é o propósito de Deus ter criado o ser humano sobre a face da terra? Porque cada criação tem um propósito, cada criação tem um objetivo. Nós vamos ver, se a gente for estudar sobre angelologia, céus e tudo mais, a gente vai ver que o céu tem hierarquia, tem o seu respeito, temos os 24 anciões, né, que no livro de Apocalipse revela, e outros demais assuntos que nós vamos entrar em relacionado. Só que a criação da humanidade é algo diferenciado. Nós vamos falar o quê? Que Deus ele cria o ser humano com o intuito de ter um relacionamento com o ser humano. A própria palavra de Deus, ela é um guia na geração que nós vivemos, e fora os antepassados, após a Bíblia ser composta e ser feita em torno de 1600 anos, a Bíblia é repassada. Passamos pela Reforma Protestante, passamos pelo governo catolicismo, passamos por outros processos, Primeira e Segunda Guerra Mundial, e passamos por outros tipos de processo. E todos que adquiriram a palavra do Senhor tiveram um contato, um relacionamento com Deus. E Deus, de uma forma ou de outra, tenta se comunicar com o ser humano. Porque o propósito da criação do ser humano sobre a face da terra é Deus ter um relacionamento, comunhão, abraço com o seu filho. Né? A natureza de Deus é algo inexplicável. Inexplicável. Nós vemos que quando Deus ele cria o ser humano, Deus ele andava no jardim do Éden, Deus ele tinha contato com Adão, Deus ele tinha contato com Eva. E ainda que Adão e Eva desobedecessem a palavra do Senhor Jesus e transgrediam com o Senhor Jesus, com o nosso Senhor Deus, que é Jesus, em nome de Jesus, o que acontece? Ainda transgredindo, o próprio Deus andava sobre a face da terra e se revelava a Adão. Mas vai chegar um certo tempo que a iniquidade ele vai se expandir, vai se contaminar, porque vai se multiplicando as pessoas sobre a terra, e tem todo aquele processo de criação, de multiplicação. Entramos em Abraão, sua descendência, e Deus ainda estava na terra, descia, entrava em contato com o povo, falava com Abraão face a face, e nós vemos que era algo muito sobrenatural. Mas vai chegar um certo tempo que a iniquidade ela vai simplesmente predominar na terra. E a Bíblia diz que Deus não se escarnece. Deus ele não habita em imundícia. Então o que acontece? Deus ele retorna aos ares e ele não pisa mais na terra. Mas não é porque Deus deixa de pisar que Deus não vai ter contato com o ser humano. Deus ele sempre procurou ter contato. Então nós vamos entender o quê? Que Deus se revelava a Abraão, Deus se revelava a Elias, Deus se revelava a Eliseu, Deus se revelava a Jonatas, Deus ele se revelava a todos os filhos, reis e aqueles que simplesmente se dedicaram à presença de Deus. Nós vemos que Deus se revelava a Davi de uma forma, Deus se revelava a Salomão de outra, Deus se revelava aos profetas Jeremias, Ezequiel, Isaías, Daniel, Neemias, Zacarias, Obadias, Sofonias, Joel, Jonas. Né? A gente via da forma extraordinária que Deus se revelava aos seus profetas, aos seus reis, sacerdotes, juízes, como Samuel, o maior exemplo também,
entendeu? Asaf também, a qual ele escreveu as suas cartas também em livro de Salmos. Então nós vemos que Deus, de uma forma ou de outra, ele tenta se comunicar com o ser humano, ele tenta trazer a sua revelação, o seu poderio sobre a humanidade. Deus, ele quer mostrar a sua grandeza, Deus, ele quer mostrar o seu poder, Deus, ele quer mostrar o que ele sabe fazer durante e por toda a humanidade. Nós vamos entender que a própria palavra de Deus ensina que Deus, ele é presente, onipotente e onisciente. O que é onisciente? Onisciente é aquele que tem toda a ciência, é o ser mais sábio, inexplicável de todo o universo. E nós sabemos que é o nosso Deus. Onipresente, né? Onipotente também. Onipresente é aquele que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós sabemos que Deus, ele não é algo ser encarnado em qualquer matéria. A gente sabemos que Deus, ele não é preso em qualquer corpo. Deus, na verdade, não é preso em nenhum corpo. O que nós entendemos é que hoje em dia muitos têm aquela mentalidade, por falta de discernimento da palavra do Senhor, elas vão entender, porque Deus criou a árvore, Deus criou o gado, Deus, ele criou a pedra, que Deus é a pedra, que Deus é a árvore. Não, Deus não é a pedra, Deus, ele não é a árvore, porque Deus, ele não fica preso em nenhum corpo de matéria. Deus, ele é espírito, então Deus é onipresente, ele está em todos os lugares, ele está em todos os lugares observando as obras do ser humano e acompanhando o processo do mundo. E Deus é onipotente. Onipotente é todo poderoso. É isso que nós temos que entender. Não há outro Deus como o nosso Deus. Deus, ele é o Todo-Poderoso. Nós vemos de acordo com as Escrituras Sagradas, né, que quantos dos seus adversários, os egípcios, os midianitas, os moabitas, o povo babilônico e outros demais se levantaram contra o povo de Israel, e Deus, estando com o povo de Israel, Deus mostrava a sua grandeza. Nós vemos que Deus usava Elias para fazer fogo cair do céu e mostrar diante dos 450 profetas de Baal que Deus era um Deus poderoso. O povo de Israel ficava maravilhado com o sinal de Deus. Nós vemos que Deus usava Elias para cair fogo do céu, como um sinal de resposta do poder de Deus. Nós vemos que através de Elias, há uma certa passagem que Elias, ele sobe ao monte, Jezabel manda soldados para buscar Elias, e o que acontece? Elias ora e fala, olha, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma esses 50 soldados. E o fogo do céu caía e consumiu os 50 soldados. Então nós vemos que Deus, ele correspondia com grandeza e poder sobre o universo e sobre toda a humanidade. Então ele é todo poderoso. E Deus, ele é poderoso. Nós entendemos que no livro de Êxodo, né, que nós vamos entender a grandeza e a história que ficou marcada não sobre nossas vidas por sermos cristãos, mas também principalmente para aquele que segue a tradição judaica, que é a Torá. Ficou marcada a saída do Egito através da vida de Moisés. Nós vemos os sinais de prodígio e maravilhas que foram realizadas através de Deus na vida de Moisés, os sinais que foram expandidos, e isso foi algo muito maravilhoso, e isso fica como história. Então nós vemos a grandeza de Deus sobre a humanidade. Então Deus, ele quer mostrar a sua grandeza sobre o ser humano. Deus, ele quer mostrar que ele é onisciente, que ele é onipotente, que ele é onipresente, está em todos os lugares, observando tudo e todas as coisas. Não adianta nós tentarmos esconder algo de Deus, porque é impossível escondermos algo de Deus. Deus, ele sempre estará observando nossos atos. Sabe por quê? Porque nós pegamos uma passagem no livro de Reis. Glória a Deus, segundo as Reis, só me falha o capítulo, se não me engano, capítulo 7, capítulo 6. Nós vamos entrar numa passagem sobre o rei Ciro, o rei Naamã, né? E nós vamos ver que Deus usa Eliseu para curar a lepra de Naamã, sobre aquela história dos 7 mergulhos e tudo mais. Só que o que nós vamos entender? Nós vamos entender que quando Deus usa Eliseu para curar aquele homem que estava enfermo, né, de chagas e doenças contaminosas, e através do seu 7º mergulho ele volta em direção, aquele rei, ele quer engrandecer a vida de Eliseu com seus bens. Só que o que nós vamos entender? Nós vamos entender que Eliseu recusa a proposta, mas Geazi, que era servo de Eliseu, estava com ele. Deus, ele conhecia o coração de Geazi. Deus, ele conhecia o coração de Geazi e também andava, e ele sabia de todas as coisas. Nós vamos ver que quando Eliseu sai, ele volta novamente até o soldado, usa o nome do profeta, mentindo e falando que ele requeria aqueles bens. E ali ele volta, guarda em seu aposento e volta
a servir Eliseu. E quando ele volta, Deus já tinha revelado a Eliseu o que Geazi já tinha feito. E aí a Bíblia vai dizer que Eliseu chega e fala: Geazi, aonde tu estavas? E Geazi fala: olha, o seu servo não estava nem em outro lugar. Mas Eliseu fala: não estava comigo o seu coração quando nós fomos ali e tal, curar Naamã sobre as águas? Porque o coração de Geazi estava voltado pelos bens materiais. Então ali Eliseu ele pega e fala: olha, a lepra que estava em Naamã tornará sobre a tua vida para sempre. E ali vai dizer que Geazi ele pega a lepra de Naamã e ele fica branco como a neve para todo sempre. Então ali Eliseu não estava naquele momento vendo a ação de mentira que ele fez através do nome do profeta para adquirir aqueles bens por ganância, por interesse. Eliseu não viu, mas Deus o viu e revelou ao seu profeta através de um dom. É isso que nós temos que entender, que Deus é onisciente, Ele está em todos os lugares, Ele observa a gente, observa nossas obras, observa aquilo que nós fazemos, e Deus é onipresente. Ele é onisciente, tem toda a ciência, é onipresente, está em todos os lugares, é onipotente, é o Todo-Poderoso e não existe outro Deus. Nós vamos ver nessas escrituras, e principalmente em Isaías 43, que Deus se revela a Israel, porque Israel naquele momento se corrompia com os deuses dos seus adversários e se idolatrava com adultérios e todas aquelas imagens, esculturas, incensos e ofertas de holocausto que eram entregues para outros deuses. Deus se revelava: olha Israel, antes de mim não houve outro Deus, porque Ele era o único. Ele dizia: eu sou o único Deus de vocês. Antes que houvesse o dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer para escapar das minhas mãos, ou perante eu, quem impedirá? Deus, nesse capítulo, ele estava mostrando a sua grandeza entre os deuses de estátua, de madeira, de ouro, que seja, porque não existe outro Deus a não ser o próprio Deus a qual nós servimos. E nós vemos que através de religiões, através das escrituras sagradas, tem muitas pessoas que distorcem, manipulam e querem criar sua própria religião, criar seus próprios deuses, criar suas próprias doutrinas pagãs. O que nós entendemos aqui? Nós entendemos o propósito de Deus sobre a humanidade. Foi sempre ter um contato e relacionamento com o ser humano. Manter aquela conversa, aquele diálogo, manter aquele contato, mostrar a sua grandeza, mostrar o seu poderio para o ser humano, para que o ser humano venha se refugiar diante de Deus. Porque nós vemos que no princípio de Gênesis, no princípio de Éden, Deus ele faz a sua criação. Se Adão fosse obediente a Deus, Deus não ia precisar enviar o seu filho para ser crucificado e entregue como ovelha ao matadouro sobre a humanidade. Não ia ser necessário, porque ali Adão não ia ter caído. Então a sua criação ia ser 100% perfeita. Mas o diabo tentou frustrar os propósitos de Deus, atacando e afligindo o ser humano sobre a face da terra. Ali fazendo o ser humano cometer o pecado de desobediência para trazer a iniquidade da ciência entre o bem e entre o mal. Então, a partir dali, Deus ele faz de muitas e outras formas para comunicar com o ser humano sobre a humanidade. Ainda estamos nos ares por causa da iniquidade, mas Deus ele sempre procura ter contato com o ser humano. Deus ele constituiu reis, Deus constituiu líderes, Deus constituiu juízes, Deus constituiu profetas e sacerdotes para direcionar o povo conforme a palavra do Senhor Jesus, trazendo uma palavra de orientação, trazendo uma palavra doutrinária, trazendo um mandamento como princípio para o seguimento, para uma vida bela com o Senhor, para que futuramente nós possamos se encontrar com o nosso Senhor. O propósito de Deus ter criado o ser humano sobre a face da terra foi para ter um relacionamento. Mas Deus ele criou os anjos, Deus ele tem serafins que o adoram, Deus ele tem querubins como mensageiro, Deus ele tem os anjos com servos para o servir. Deus ele tem, só que cada anjo tem o seu padrão, cada anjo corresponde de uma forma, e nós, seres humanos, correspondemos de uma forma para Deus, os anjos correspondem de uma outra forma para Deus. E tudo aquilo que é criado por Deus tem um propósito e tem um significado. E é como a gente sabemos que a própria palavra de Deus fala que os mistérios de Deus é loucura para o homem. Então tem muitas coisas que nós não podemos e não conseguimos compreender, porque a nossa mente é limitada. Mas o propósito de Deus, ele ter criado o ser humano sobre a face da terra para ter um contato, um relacionamento, uma comunhão. E por causa do que aconteceu no Jardim do Éden, Deus ele levanta milhares e milhares e muitas pessoas para constituir a sua palavra,
para que o povo que servisse a Ele dedicamente venha se comprometer e servir fielmente a Deus, mostrando que só existe um único Deus. Porque aí nós vemos uma história ser criada. Uma história ser criada, porque após a desobediência no Jardim do Éden entre Adão e Eva, nós vamos ver agora a natureza do pecado entrar sobre a humanidade. Então nós vamos ver que através do pecado surgem as enfermidades, surgem as falsas religiões, surgem as falsas doutrinas, surgem os roubos, as matanças, os homicídios, suicídios, depressões e outros tipos de males. Então entre as trevas, Deus ele não perde para as trevas, Deus ele ganha das trevas. Porque ainda que Deus ele criou Lúcifer ele tem o seu poder limitado. A terça parte dos anjos a qual Lúcifer conseguiu enganar, tem um poder limitado. Tem um poder limitado. Então ainda que o diabo queira trabalhar tentando frustrar os planos de Deus, não consegue. Então é por isso que Deus ele mostra a sua grandeza sobre a sua humanidade, mostra o seu poderio para mostrar que só existe um único Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, e o maior prazer de Deus é ter um relacionamento com o ser humano. Deus ele não é inimigo do ser humano. Deus ele é amigo do ser humano. Deus ele é amigo do ser humano. A Bíblia diz que Deus andava com Enoque. Não temos muito conteúdo histórico sobre a vida de Enoque para deduzir, mas Deus falava que Deus andava com Enoque e Deus achou graça em vida de Enoque e o tomou para ti, o tomou para si. Então nós vemos que Deus ele cria o ser humano com o intuito de aproximação. Nós vamos ver no livro de 2 Reis, capítulo 2, se não me falha o versículo, mas nós vamos ver que Deus ele arrebata Elias numa carruagem de fogo. Deus ele salva Elias. Elias foi o homem que não passou pela morte, e ele foi tomado com uma carruagem de fogo aos ares, aos céus, a Deus. Entendeu? Então nós vemos que Deus ele tem um método grandioso de se aproximar com o ser humano. Então o intuito de Deus é ter contato, é ter uma direção, mostrar uma direção certa para o ser humano com tudo o que aconteceu sobre essa humanidade aqui, com tudo de ruim que aconteceu sobre essa terra. Deus, a vocação dele é mostrar a orientação, que é a sua palavra, mostrar os princípios e mostrar o verdadeiro Deus que você deve seguir, para que um dia você possa reinar com o Senhor Jesus no céu. Para que um dia nós possamos estar em breve servindo e engrandecendo o nome de Deus, juntamente com o nosso Pai. Então, para mim finalizar essa pequena videoaula, só para você entender um pouco sobre a teontologia, temos mais estudos aprofundados que eu vou estar fazendo em partes, como os atributos de Deus também, que faz parte da teontologia, sobre a natureza de Deus. Estarei dando nas próximas aulas em nome de Jesus, mas isso aqui é só para você entender primeiramente o propósito da criação da natureza, o propósito de Deus ter criado o ser humano sobre a face da terra. Qual foi a intuição? Porque Deus ele procura mostrar sua grandeza, porque Deus ele é onisciente, porque Deus ele é onipresente, porque Deus ele é onipotente. Qual é o intuito de Deus ter criado a Bíblia, ter criado essa religião, essa origem, essa história, para que hoje nós possamos estar servindo a Ele? Qual foi o intuito de Deus ter criado o universo, sua natureza? Grandeza, poder e mostrar que existe um Criador para tudo. Nós vemos que há muitos cientistas que se apegam ao poder da ciência e garantem que o Big Bang é isso e outras mitologias. Ainda que o universo esteja surgido pela essa famosa Big Bang, a qual eles declaram, querendo ou não, passou pela mão de Deus. Tudo tem a mão de Deus. Nada acontece sem a mão de Deus. Então, que você possa entender aqui o propósito da teontologia, o estudo sobre a natureza de Deus, que Deus ele cria, Deus ele simplesmente mostra o seu poder sobre o universo, sobre a humanidade. Deus ele mostra que ele é onipresente, está em todos os lugares, que é onisciente, o dono de toda a ciência, arquiteto de tudo, engenheiro de tudo, porque ele criou o universo, ele criou a terra, ainda deu instrução para Noé criar a arca. Deus deu instrução para Salomão para como construir o templo do Senhor Jesus, o templo de Deus. Então nós vemos que Deus ele é o dono da ciência. Toda essa tecnologia foi a ciência que Deus conduziu aos homens para que hoje nós possamos ter a facilidade em tudo nessa terra. E assim por diante nós vemos a mão de Deus sobre nossas vidas. Então que você possa entender o propósito da teontologia. A natureza de Deus é isso. O propósito de ter criado o ser humano sobre a face da terra
Foi com o intuito de ter um vínculo, de ter uma amizade, de ter uma comunhão, de ter uma parceria. E ainda que a iniquidade tentou afastar a comunhão do ser humano, Deus, ele, de uma forma ou de outra, se revela ao seu ser humano, mostrando a direção certa, que você possa seguir para futuramente você se encontrar com Deus. Amém? Que Deus abençoe você. Compartilhe, deixe o seu like, em nome do Senhor Jesus.